Quando Prabhupada estava deixando a sala de espera para embarcar em seu voo para Jacksonville, uma senhora em cadeira de rodas, mãe de um dos devotos de Atlanta, levantou-se e atirou-se aos pés de Prabhupada. Com lágrimas nos olhos, ela exclamou: "Estou morrendo de câncer, salve-me, salve-me!" E Srila Prabhupada se abaixou e colocou a sua mão sobre a sua cabeça e disse: está tudo bem, disse ele confortante. Está tudo bem. Enquanto Prabhupada, enguirlandado com rosas vermelhas e magnólias, descia o corredor caminhando em direção a seu avião, os devotos acharam que Prabhupada parecia majestoso como um rei. Ele projetava uma refulgência dourada e parecia poderoso, porém humilde. Os devotos sentiram força transcendental e prometeram seguir os ensinamentos de Prabhupada. Quando o viram pela última vez, ele caminhava através do campo de pouso em direção ao pequeno avião que o levaria a Jacksonville. Sua roupa sacerdotal de seda alaranjada tremulava na brisa e ele voltou-se para eles e acenou com as mãos. Gainesville, 29 de julho de 1971. Srila Prabhupada perguntou a que velocidade o carro ia e quanto tempo levaria para chegarem a Gainesville. O motorista disse que estavam a 100 km por hora. Levaria 1h30. Prabhupada observava o cenário ao longo da estrada: pinheirais, pântanos, pássaros exóticos, um ou outro tatu errando próximo à rodovia. Lótus e lírio cresciam naturalmente nos canais ao longo do acostamento, e os brilhantes raios solares aqueciam o ar claro. Gainesville era um roteiro à parte para Prabhupada, um dia especial de pregação. Deixara o seu secretário Shyamasundara em Nova York e trouxera consigo somente Aravinda, o seu servo. Viera para ficar por um dia e trazer a misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya para mais outra cidade. Quando os devotos pegaram-no no aeroporto, ele parecia grave, mas ao avistar os devotos sorria maravilhosamente. E então, voltando-se para Hridayananda, perguntara: Por onde vamos? Ele era como um guerreiro transcendental pedindo para ser direcionado rumo à batalha. Prabhupada caminhou ao longo da trilha salpicada de flores e para o interior do templo, uma casa alugada próxima ao campus da Universidade da Flórida. Na sala do templo ficou parado um momento estudando uma pintura do Senhor Krishna Chaitanya e de seus associados rústica, mas trabalhada com sinceridade. Hridayananda perguntou a Prabhupada se ele gostaria de descansar e ele assentiu. Enquanto os devotos faziam canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada retirou-se para o seu quarto, voltando mais tarde para sentar-se no grande assento elevado de veludo azul na pequena sala do templo. Além dos discípulos de Prabhupada de Gainesville, Miami, Tallahassee e Nova Orleans, muitos estudantes universitários e outros convidados também estavam presentes. É tão bom ver tantos rapazes e moças aqui, começou Srila Prabhupada, neste remoto canto do mundo, tão distante da terra natal do Senhor Krishna Chaitanya. Prabhupada deu uma aula sobre a graça salvadora do cantar do santo nome de Deus, Krishna. Disse que um de seus discípulos estivera presente quando sua mãe morria. Porque ele estivera lhe falando sobre Krishna e Hare Krishna, ela disse a seu filho em suas últimas palavras: Onde está o seu Krishna? Ele está aqui agora. E então morreu. Prabhupada disse que, por ela ter pronunciado o santo nome de Deus, Krishna, e pensado em Krishna, iria ao mundo transcendental. Depois que Prabhupada terminou a sua palestra, uma jovem repórter do jornal da universidade levantou a mão. Vejo que aqui quase todos são jovens, disse ela. Por que isso? E Prabhupada respondeu com uma pergunta. Por que há tantas pessoas jovens na universidade? E a moça refletiu um momento. Bem, acho que é a idade para a educação. Sim, disse Prabhupada. Então, esta é a idade para a consciência de Deus, Krishna. Não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho.
Tá vendo, Bima? Por que eu não aprendo as coisas? Cachorro velho não aprende truque novo. Tá aí, Prabhupada responde tudo. O programa para o qual Prabhupada viera e pelo qual a Universidade da Flórida estava pagando $1.000 seria naquela tarde no campus da Praça das Américas. Quando Prabhupada chegou, várias centenas de estudantes haviam se reunido próximos ao palco provisório, sentando-se descontraidamente sobre a grama, espairecendo debaixo de aromáticas árvores de magnólia, e o céu estava carregado e ameaçava chover. Ao reunirem-se mais estudantes, a plateia cresceu para 500 pessoas. Então, assim que Prabhupada estava prestes a falar, um pequeno chuvisco começou a cair e Hridayananda subiu ao palco para segurar um guarda-chuva sobre Srila Prabhupada. Prabhupada, sentado em seu assento elevado, disse suavemente no microfone: "Alguém está fumando." E os estudantes polidamente apagaram seus cigarros. Entretanto, Prabhupada ainda nem bem começara sua palestra e um cão pôs a latir. Uau, 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 uau. Prabhupada fez uma pausa. "Que cão é esse?" perguntou ele. Vendo que o cão não parava, Srila Prabhupada disse: ele também quer falar." Finalmente o latido parou e também a chuva, mas Hridayananda continuou a segurar o guarda-chuva sobre a cabeça de Prabhupada. Enquanto era conduzido de automóvel de volta ao templo, Prabhupada pediu para ouvir a gravação de sua palestra. Ao ouvir o cão latindo no início de sua palestra, ele riu. Prabhupada, disse Hridayananda, a sua aula estava maravilhosa, todos gostaram dela. Os estudantes gostaram, os devotos gostaram, os professores gostaram. Tudo bem, disse Prabhupada. Hare Krishna. O dia de pregação de Srila Prabhupada ainda não terminara. Em seguida haveria uma entrevista noturna na televisão. O entrevistador fizera alguma leitura explicativa e apresentou Srila Prabhupada primeiro descrevendo quem era Krishna, de acordo com a literatura védica, e como Srila Prabhupada estava na sucessão discipular do Senhor Krishna Chaitanya. Quando o entrevistador pediu a Prabhupada uma afirmação introdutória, Prabhupada explicou: o movimento para a consciência de Deus, Krishna, está tentando reviver em todas as pessoas a consciência original de que somos partes integrantes de Deus, Krishna. Quando o entrevistador perguntou a Prabhupada: quem é o seu mestre espiritual? Prabhupada abaixou a sua cabeça humildemente e falou o nome completo de seu mestre espiritual. Om Vishnupada Paramahansa Parivyajakacharya Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada. Entretanto, o entrevistador parecia inclinado à controvérsia. De que maneira o senhor, pergunto eu, o senhor achava e acha exatamente agora que o ensinamento do amor a Deus que está pregando difere e talvez supere os ensinamentos de amor a Deus que eram conduzidas neste país e foram conduzidos no resto do mundo por séculos? E Srila Prabhupada responde: este ensinamento é o mais autorizado. Isto é um fato. Estamos seguindo os passos do Senhor Krishna Chaitanya. Nós o aceitamos segundo a autoridade da religião védica como sendo pessoalmente o próprio Deus. Por exemplo, o Senhor é perito neste estabelecimento. Caso alguém faça algo sob sua orientação e caso o Senhor o ensine pessoalmente, faça dessa maneira. Isso é muito autorizado. Assim, quando o Senhor Krishna Chaitanya ensinou a consciência de Deus, Krishna, o próprio Deus estava ensinando. Prabhupada respondera positivamente, evitando a disputa sectária que o entrevistador provocara. Não obstante, repetidas vezes, o entrevistador tentou envolvê-lo numa controvérsia. Parecia querer que Prabhupada parecesse arrogante, sectário e anti-americano. Prabhupada, porém, insistiu que não se opunha a nenhuma outra religião e que qualquer pessoa no mundo poderia cantar o nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, ou então como aparecia em sua religião. E o entrevistador fala: mas o senhor deve ter se sentido insatisfeito com a maneira como se seguia Deus nesta parte do mundo antes de o senhor vir. Caso contrário,
Não faria sentido algum a sua presença aqui. E Prabhupada responde: não é só esta parte do mundo. Praticamente todas as partes do mundo têm muito pouco interesse em Deus. Eles têm mais interesse num cão. Aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma nota no rodapé, fala trocadilho sonoro significativo com as palavras inglesas God, Deus e dog, cão. O dog é o Deus deles. Em vez de adorar God, adoram o God, o dog. Em vez do God, adoram o God. Em vez do God, adoram o dog. O cão é o Deus dos ocidentais, viu? Eles dizem que a vaca é o Deus dos indianos, né? Então o cão é o Deus dos ocidentais. Adoram o cão, servem o cão, fazem tudo para o cão. As respostas de Prabhupada eram fortes e filosoficamente fortes. Legal, hein, Bima? As respostas de Prabhupada eram fortes e filosoficamente fortes. O entrevistador, tentando seu melhor profissionalismo, novamente tentou encontrar alguma falha. O entrevistador fala: parece-me, senhor, como interpreta-se em seus escritos, que se enfatiza muito a relação entre o indivíduo e Deus. E Prabhupada responde: sim, isso se encontra em toda parte. E o entrevistador fala: sim, mas o Senhor coloca mais ênfase neste relacionamento do que no relacionamento entre um indivíduo e outro. Estou certo quanto a isto? E Prabhupada responde: antes de mais nada, temos que estabelecer nosso relacionamento com Deus, relacionamento este do qual nós esquecemos. Então, poderemos compreender qual é o nosso relacionamento entre um indivíduo e outro. Se o ponto central está faltando, então praticamente não há relação. Você é americano e outrem é americano, e vocês dois sentem nacionalidade americana porque o centro são os Estados Unidos. Assim, a menos que compreendamos Deus, você não pode compreender quem sou eu, nem posso compreender quem é você. E o entrevistador fala: acho que nesta parte do mundo, no mundo ocidental, colocamos bastante ênfase na religião, no modo como ela faz com que uma pessoa lide com outra pessoa, a ética da religião. Mas no movimento para a consciência de Deus, Krishna, 3 pontinhos. E Prabhupada fala: não estamos preocupados com a maneira de como é que um homem lida com outro homem. E o entrevistador pergunta: isso não faz parte de seu movimento para a consciência de Deus, Krishna? E Prabhupada responde: não, isto não é importante, pois sabemos que assim que alguém souber como lidar com Deus, automaticamente esse alguém tratará muito bem aos outros. E o entrevistador pergunta: mas vamos tomar por exemplo a religião cristã. O senhor conhece os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos dão muito destaque aos relacionamentos entre um ser humano e outro. Não furtarás, não matarás. O senhor sabe esse tipo de coisa? E Srila Prabhupada responde: mas afirmo que Jesus Cristo nunca disse e nunca quis dizer que não matarás refere-se apenas a seres humanos. Onde está esta evidência? Jesus Cristo nunca disse que não matarás se referia apenas a seres humanos. Não matarás nenhum animal. E o entrevistador pergunta: nenhuma vida? E Prabhupada fala: nenhuma vida, isso é religião. E o entrevistador fala: isso nunca foi interpretado dessa maneira. E Srila Prabhupada fala: vocês interpretaram de maneira diferente, mas ele disse: não matarás. Ele nunca disse: não matarás entre os seres humanos. Por que vocês interpretam isso dessa maneira? E Prabhupada dera ao entrevistador da televisão a mesmíssima coisa que ele procurava: controvérsia. Mas, por não ser uma controvérsia desejável, o entrevistador imediatamente desconversou. Então perguntou a Prabhupada como alguém poderia reconhecer através de seu comportamento um verdadeiro seguidor da consciência de Deus, Krishna. Ele seria um perfeito cavalheiro, disse Prabhupada.
Isso é tudo, 3 pontinhos. Portanto, proíbo meus discípulos de comerem carne. Entrevistador pergunta, comer carne? E Prabhupada responde, sim. E, portanto, proíbo a vida sexual ilícita. Portanto, proíbo a intoxicação. Eles nem sequer fumam. Que falar de outras intoxicações? Não tomam nem a droga do café, nem a droga do chá, nem a droga do chocolate. Não toma droga nenhuma. Ninguém precisa tomar droga para realizar a vida transcendental, para expandir a mente, expandir a consciência. Quando o Prabhupada disse que quem quer que observasse estas 4 regras tornar-se-ia um cavalheiro perfeito, o entrevistador perguntou se havia lugar para mulheres na religião. Prabhupada respondeu que as mulheres e os homens tinham os mesmos direitos e seguiam os mesmos princípios. O entrevistador perguntou se Prabhupada estava animado ou desanimado, e Prabhupada disse que estava animado, pois muitos devotos estavam aderindo. O entrevistador duvidou que muitos estivessem aderindo, visto que entre 200 milhões de americanos, somente 2 dúzias de devotos estavam presentes no estúdio da TV. Quando você vende diamantes, replicou Prabhupada, não é de se esperar que todos irão adquirir. Como uma pergunta final, o entrevistador indagou se Prabhupada tinha quaisquer reclamações importantes contra a sociedade americana. E Prabhupada respondeu, não tenho reclamação. Esses rapazes e moças são muito bons. Pelo contrário, sinto-me animado por esses rapazes e moças almejarem algo bom. Eles estão frustrados. Assim, agora eles estão vindo, já que têm a melhor coisa. E o entrevistador pediu a Srila Prabhupada e seus seguidores para cantarem e dançarem Hare Krishna. E dentro de meio minuto estavam fora do ar. As luzes quentes do estúdio apagaram-se e os engenheiros puseram-se a conversar entre si. O entrevistador despediu-se polidamente de Srila Prabhupada. Não tinha a intenção de continuar a sua conversa, mas Srila Prabhupada continuou pregando. No ar ou fora do ar não fazia diferença para ele. Ele via o entrevistador não como uma mera personalidade de televisão, mas como alguém apto a receber a misericórdia de Deus, Krishna. Para a entrevista, os dois estiveram sentados muito próximos e agora Prabhupada inclinava-se em direção ao entrevistador e dizia: deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Caso você tenha alguma doença e queira se curar dela, qual a melhor maneira de fazer isso? Perguntando a um amigo ou indo a um médico e procurando saber como curar essa doença? Você iria ao amigo? E o homem respondeu, sim. E Prabhupada balançou sua cabeça. Você iria a um amigo? E o homem insistiu em dizer, sim. O entrevistador não estava concentrado, então Prabhupada pacientemente repetiu seu exemplo. Tente compreender, disse ele. Se você tivesse alguma doença, então iria a um médico ou iria a um amigo? E o homem não pôde pegar o fio da meada, de modo que Prabhupada respondeu, não, você não iria a um amigo, você iria a um médico. Alguém que conheça a resposta. Esse é o mestre espiritual. Eles conversaram um pouco mais e finalmente Prabhupada e os devotos partiram. Os devotos são os médicos da alma. Médico do corpo está cheio aí, né, Bímola? Os médicos do corpo está cheio no mundo inteiro. Eles fazem verdadeiros milagres todos os dias, né? Mas agora curar a alma, só os médicos da alma, os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Era quase meia-noite e Prabhupada foi para o seu quarto. Logo ao chegar a Gainesville, Prabhupada concordara em iniciar 5 candidatos aptos e até pegara as suas contas no rosário, né? Pegou o rosário deles. Mas agora o dia passara, não houve nenhuma iniciação e Prabhupada ainda tinha os 5 cordões de rosário para cantar. Joseph e Sam, que fizeram todo o percurso desde Nova Orleans, e David Lieberman e sua esposa Adrienne e um rapaz de Gainesville chamado Gary. Eles estavam todos em ansiedade.
Eles ficaram acordados conversando entre si, conjecturando se Srila Prabhupada faria uma cerimônia de iniciação de manhã antes de partir. Deixa eu tomar água, peraí. Aravinda falou-lhes que não haveria tempo para uma cerimônia de manhã, mas que perguntaria a Srila Prabhupada quando poderia devolver os seus rosários. Foi para o quarto de Prabhupada, deixando os devotos sentados e conversando acerca de Srila Prabhupada. Ao voltar, Aravinda surpreendeu a todos anunciando: Prabhupada irá dar-lhes os seus rosários agora. Ele lhes dará iniciação em seu quarto. Excitados, os devotos correram para o quarto de Srila Prabhupada. Prabhupada estava sentado em sua cama, não usava camisa, somente a sua calça de sacerdote, a qual puxara para cima até a altura das suas coxas e comprimira debaixo de si, como uma tanga ou uma toalha. O seu corpo estava polido e reluzente. Os devotos sentaram-se no chão ao redor de sua cama, enquanto ele segurava o seu rosário, os seus rosários em suas mãos e cantava Hare Krishna. Prabhupada entregou a Gerli suas contas, então seu nome agora é Dharma Dasa. Isso quer dizer aquele que é seguidor estrito de todos os princípios religiosos. Dharma comenta: eu realmente estava muito nervoso e estava praticamente tremendo, pois estava com medo de fazer algo errado em frente a Srila Prabhupada. Estava tão nervoso que praticamente não podia sequer ouvir apropriadamente, mas estava muito feliz de que Srila Prabhupada me aceitara. Naturalmente sabia que agora não deveria nem pensar em algum dia deixar o movimento Hare Krishna. De qualquer forma, jamais quis sair, mas agora isto era oficial. Mesmo se tivesse ponderado isso antes, agora não poderia nem pensar nisso. Então havia Joseph e de Nova Orleans. Qual é o nome dele? Perguntou Prabhupada a Aravinda. Aravinda leu uma folha, Bhagavata Dasa. E Prabhupada sorriu e disse: Bhagavata Dasa, muito bom. Existem duas coisas. Há o livro Bhagavata, Śrīmad Bhagavatam e o Bhagavad Gita, e a pessoa Bhagavata, que segue perfeitamente esses ensinamentos. Ele é uma manifestação viva do livro Bhagavata. E você é Bhagavata Dasa. Isso quer dizer que você é servo do livro Bhagavata e da pessoa Bhagavata. Bhagavata comenta: sempre desejei um nome que significasse que eu era servo do mestre espiritual. Assim, ao ouvir isto, fiquei muito feliz. Prabhupada fez menção de entregar-me os meus rosários, entregar o meu rosário, mas então puxou de volta e perguntou. Muito incrível esses passatempos, Bima? E quais são os 4 princípios reguladores? Então eu falei e ele disse: muito bom. Então ele ia entregar o meu rosário de novo, mas outra vez ele puxou de volta, perguntou: quantas voltas você canta de Hare Krishna? E eu estava muito orgulhoso, pois vinha cantando 20 voltas por dia há cerca de 5 meses. Então sentei-me bem aprumado e disse: determina-se que se cantem o mínimo de 16 voltas por dia, Srila Prabhupada, mas eu canto 20. E Prabhupada simplesmente fez pouco caso de mim e disse: tá tudo bem. Era como se dissesse: não fique envaidecido. Então voltou-se para mim e disse: aqui está o seu rosário. Ao entregar para Devi suas contas, Prabhupada disse: seu nome é Amarendra. Isto quer dizer o melhor dos imortais. Ele denominou Adriene de Gayatri Dasi e San de Suvrata. Quando Suvrata levantou-se, Prabhupada percebeu que ele não usava contas no pescoço, o colarzinho que os devotos usam, Reteve o rosário de cantar Hare Krishna e disse: você não tem contas de pescoço? Onde estão suas contas de pescoço? E Prabhupada voltou-se para Bhagavata Dasa: você também não tem contas de pescoço? E Bhagavata pensou que Prabhupada iria pegar de volta o seu rosário, assim escondeu-as de encontro a seu abdômen. Então Prabhupada voltou-se para os devotos mais antigos pertencentes ali no quarto, criticando:
O que se passa com vocês? Disse ele severamente. Vocês são líderes e não conhecem estas coisas. Não sabem que devem colocar contas de pescoço ao se dar iniciação. Os devotos mais velhos ficaram aterrorizados com a ira de Prabhupada. Lamentamos, Prabhupada, disse alguém. Amanhã no Jagya, o sacrifício de fogo, eles terão contas de pescoço. Sim, disse Prabhupada. Vocês não podem fazer o sacrifício de fogo sem as contas no pescoço. Eles devem ter contas de pescoço. Embora fosse meia-noite, Prabhupada indagou se os devotos tinham quaisquer perguntas. Bhagavata Dasa levantou a sua mão. Como é que estamos numa plataforma transcendental, mas às vezes somos afetados pelos 3 modos da natureza? É exatamente como você está num barco, replicou Prabhupada. Se você estiver no barco, então não poderei dizer que você não está no barco, não é? Assim, você está no barco transcendental. Portanto, está na plataforma transcendental. Não pode dizer que não está, mas as ondas estão vindo e estão balançando o barco. Prabhupada gesticulou com suas mãos, imitando um barco a balançar. Assim, as ondas da natureza material estão vindo, continuou ele, e estão balançando o barco. Mas quando você se torna um barqueiro perito, então mesmo na maior tempestade você pode permanecer firme e pilotar o barco, que ele não virará. Bem, como alguém se torna um barqueiro perito? Perguntou Bhagavata. Você se torna perito, replicou Prabhupada, tornando-se entusiasta, sincero, confiante, determinado e paciente. Ao ver o rosto ansioso de Bhagavata, Prabhupada acrescentou, e você deve ser paciente, tudo virá no devido momento. Sentado informalmente na cama, usando a sua roupa de sacerdote encurtada, Prabhupada respondera às perguntas de Bhagavata de maneira tal que satisfizesse plenamente todos os devotos. Os devotos já estavam satisfeitos só de estar com Prabhupada, mas através das respostas às suas perguntas, não apenas estes, mas todos os devotos podiam animar-se e satisfazer-se. Eles falariam aos outros devotos o que ele dissera, e todos receberiam de bom grado essas instruções de Srila Prabhupada. Amarendra também tinha uma pergunta. Amarendra era intenso e ardente, e assim era a sua pergunta. Antes de se tornar devoto, fora líder de radicais no campus. Agora queria usar essa mesma energia para influenciar a propagação da consciência de Deus, Krishna. Srila Prabhupada, perguntou Amarendra, como podemos fazê-los aceitar essa consciência de Deus, Krishna? Que podemos dizer ao sairmos para pregar às pessoas? Que podemos dizer de modo a fazê-las aceitá-la? Sua voz era pesada e enérgica, convidando a ação. Simplesmente peça-lhes que, por favor, cantem Hare Krishna, respondeu Prabhupada. Se elas aceitam ou não, isto caberá a elas. Isto fica entre elas e Deus, Krishna, mas você fez a sua parte. Você cumpriu o seu dever para com Krishna, simplesmente pedindo-lhes, por favor, cantem Hare Krishna. Como retiramos nossas mentes de Maya, a ilusão, e trazemos-las para Deus, Krishna? Perguntou Radha Vallabha. Devemos arrastar a mente, disse Prabhupada, devemos arrastar a mente de volta à vibração sonora de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ele repetiu, devemos arrastar a mente de volta à vibração sonora. Tudo bem, Prabhupada olhou ao redor, agora vocês estão satisfeitos? E os devotos responderam, sim, Srila Prabhupada, muito obrigado. Então todos saíram, todos concordaram que fora o maior dia e noite de suas vidas, e jamais os esqueceriam. Enquanto Prabhupada, juntamente com alguns discípulos, transportava-se ao aeroporto de Jacksonville num automóvel, os outros devotos seguiam em sua caminhoneta, trazendo o assento elevado do templo para Prabhupada utilizar no aeroporto. Srila Prabhupada fechou os olhos e descansou enquanto viajava.
E os devotos no assento traseiro de seu quarto comiam os restos de sua Krishna Prasadam. Hridayananda, que é, Bimala? Eu falei errado aqui, é verdade. Eu falei quarto, é no carro. Tá, vou ler de novo aqui. Srila Prabhupada fechou os olhos e descansou enquanto viajava, e os devotos no assento traseiro de seu carro comiam os restos de seu alimento que foi oferecido a Deus, Krishna Prasadam, os restos, de Prabhupada. Quando você come os restos de uma pessoa santa, você se purifica. Tá, o comentário em Hridayananda. Hridayananda comenta: foi ideia minha levar o assento elevado de Prabhupada para o aeroporto. Eu estava pensando, como poderá o meu mestre espiritual sentar-se nos mesmos assentos onde as pessoas comuns se sentam? Isso simplesmente parecia impossível. Como Prabhupada poderia colocar o seu corpo de lótus? Como poderia sentar-se nos mesmos assentos que as pessoas comuns? Fiquei muito agitado com isso. Amarendra construíra um assento elevado e ele costumava construir tudo como um tanque de guerra. O assento elevado devia pesar várias centenas de quilos. Eram necessários 4 ou 5 devotos para carregá-lo. Então Prabhupada chegou primeiro e o assento elevado não estava lá. Quando ele chegou ao portão de embarque e o assento elevado ainda não estava lá, fiquei ansioso, pois não queria que ele se sentasse num banco, num banco comum. Achei que Hari não atrasa, Bimala, chega adiantado para o outro ano, para o outro compromisso, Achei que isso seria uma grande ofensa de minha parte, então ao olhar através do longo corredor do aeroporto, vi 6 estudantes celibatários, a metade deles descalços, arrastando o assento elevado de Prabhupada corredor abaixo. Era uma cena por demais absurda. Prabhupada ficou simplesmente postado ali, sem poder acreditar no que via e cheio de desgosto, até que finalmente vários estudantes celibatários suados e gementes chegaram e soltaram o assento elevado no chão, em frente a Prabhupada. Prabhupada simplesmente olhou com desdém, passou caminhando por ela, pelo assento elevado e sentou-se num banco comum. Enquanto a maioria dos devotos sentava-se aos pés de Prabhupada cantando orações do Guru Ashtaka, o mestre espiritual, Hridayananda estava pregando para as pessoas que de pé assistiam ao espetáculo. Ele tinha alguns livros de Srila Prabhupada e estava tentando distribuí-los. Prabhupada dava mais atenção a esta pregação do que aos devotos sentados aos seus pés. Isso é o que mais satisfaz Srila Prabhupada, distribuir os seus livros. Pena que muita gente já se esqueceu disso, não incentiva isso, não faz mais isso. E pior ainda, não incentiva isso, Prabhupada dava mais atenção a esta pregação que Hridayananda estava fazendo, que era distribuir livros às pessoas que estavam lá, do que aos devotos sentados aos seus pés. Tendo visitado meia dúzia de cidades em um período de pouco mais de um mês, Srila Prabhupada planejava visitar Londres logo em seguida. Claro que seu campo se tornara um mundo inteiro, e suas viagens eram o desempenho prático de sua convicção de que dever-se-ia dar a consciência de Deus, Krishna, às pessoas de toda a parte do mundo. Com as extensas viagens e ousada pregação de Prabhupada, a antiga ideia de que o Bhagavad Gita e Krishna eram somente para os hindus tornara-se um anacronismo, um preconceito. Agora, todas as barreiras de raça, religião, nação, sexo e classe tinham sido derrubadas. O ditado hindu de que um Swami não deveria atravessar o oceano tornara-se uma superstição, talvez visando a proteger Swamis mais frágeis. Porém, certamente jamais restringiria a propagação da mensagem da verdade absoluta, Krishna. O desejo expresso de Shri Krishna Chaitanya era que em cada cidade e aldeia do mundo seu nome fosse ouvido e cantado, e nenhum preceito védico poderia proibir isso. Naturalmente, os textos védicos aconselhavam o devoto a viver num lugar recluso e evitar homens e mulheres mundanos,
e aconselhavam o devoto a não perturbar as mentes das pessoas ingênuas, nem pregar para os infiéis. Segundo um preceito védico, o devoto não deveria nem sequer ver o rosto de um descrente. No entanto, tais regras e regulações, que visavam principalmente a proteção e a purificação dos neófitos, foram subjugadas por um mestre espiritual arrojado, que agiu impelido pelo mais elevado princípio de compaixão. E em apoio a este princípio superior, o Senhor Krishna prometera: meu devoto nunca perece. O pregador rendido, seguindo a ordem mais importante do Senhor Krishna Chaitanya, estava imune à contaminação, a despeito do contato regular com pessoas mundanas. Mesmo arriscando a sua própria vida transcendental, o pregador aproximava-se de pessoas mundanas e, em troca, Krishna o protegia. Prabhupada era misericordioso com todos, em toda parte. Portanto, era um mestre espiritual do universo inteiro. Tornar-se mestre espiritual do universo inteiro não significava se fazer passar como o melhor de todos os devotos, ou o melhor mestre do mundo. Jagat Guru significava que, como Narada Muni, o pregador da consciência de Deus, Krishna, ia a toda parte, pregava em toda parte e tinha discípulos em toda parte. E Srila Prabhupada fez isto. Ao chegar a um aeroporto dos Estados Unidos, Srila Prabhupada mencionara que os yogis antigamente viajavam de 3 maneiras diferentes: de tapete voador, em pombos e através de mantras. Então, por que o senhor veio hoje pela American Airlines? Desafiara o repórter. Simplesmente para não destoar de vocês, dissera Srila Prabhupada sorrindo. Mas na realidade não era menos milagroso que Prabhupada tivesse vindo de jato ao invés de vir por intermédio de algum poder místico extraordinário. O milagre era que ele sempre estava viajando e que em todo lugar que ia e falava a mensagem da consciência de Deus, Krishna, criava fé no infiel e transformava as pessoas de baixo padrão da Kali Yuga em devotos puros de Deus, Krishna. Srila Prabhupada, além de suas viagens compassivas e desprovidas de motivações pessoais, também oferecia uma grande quantidade de literatura transcendental. Seus discípulos em 65 centros ao redor do mundo estavam aceitando penhoradamente o seu papel de ajudá-lo, assegurando-lhe que eram capazes de pregar para as pessoas de suas áreas e que ele deveria sentir-se confiante para continuar abrindo novas fronteiras para a consciência de Deus, Krishna, e apresentar um número progressivamente maior de literatura transcendental. Os seus discípulos queriam especialmente que ele tivesse tempo para traduzir o Śrīmad Bhagavatam, pois ele dissera-lhes que era o seu desejo. Frequentemente ele dizia que se pudesse passar o tempo apenas traduzindo a coleção Śrīmad Bhagavatam, pararia de viajar. No entanto, ele não podia parar de viajar por muito tempo. Mesmo que encontrasse suficiente paz e um lugar adequado para concentrar-se na coleção Bhagavatam, o dever chamaria. Novamente teria que viajar para ver novas pessoas, para introduzir o canto e dança público de Hare Krishna num novo lugar, para certificar-se de que seu movimento Hare Krishna fazia bom progresso. Portanto, Prabhupada desenvolvera a rotina de traduzir o Śrīmad Bhagavatam aonde quer que ele fosse, pelo menos durante algumas horas do dia. Tinha uma maleta com Bhagavatams em sânscrito e comentários, e uma valise com um ditafone, um gravador, Um gravador para gravar voz, especialmente para gravar voz. Onde quer que se encontrasse, acordava-se no meio da noite, sentava-se em sua escrivaninha com o seu ditafone e com os volumes em sânscrito e bengali começava de onde tinha parado, traduzindo os versos para o inglês e compondo seus significados Bhaktivedanta. Desse modo, suas viagens movimentadas e sua tradução puderam continuar simultaneamente.
Londres, agosto de 1971. Da Flórida, este recanto do mundo, Prabhupada voltou para Nova York e após 3 dias voou para Londres. Lá ele adoeceu. Em 14 de agosto escreveu a Tamal Krishna: estou doente aqui desde os últimos 4 dias. Não há sol. Há quase sempre escuridão e chuva. Então isto afetou a minha saúde, pois já estou reumático. Peraí, deixa eu tomar água. Prabhupada disse que desejava retirar-se das viagens e da administração. Este corpo está velho, ele está mandando aviso, mas ele não tinha confiança suficiente de que seus principais dirigentes pudessem tocar o seu programa sem que ele os empurrasse. Prabhupada queixou-se a seu secretário Shyamasundara, criticando a ele e aos outros secretários regionais por não produzirem e distribuírem seus livros em grande escala. Por que não existem livros? Exigia Prabhupada, e Shyamasundara retraía-se, incapaz de dar uma resposta satisfatória. Shyamasundara disse que escreveria imediatamente a seus irmãos espirituais na Bhaktivedanta Book Trust. Para que ter uma empresa de livros? Contendia Prabhupada. O que fizeram eles? Não há estoque de livros grandes. Tem aqui no rodapé Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, o Néctar da Devoção, a coleção Śrīmad Bhagavatam e o livro Krishna Book. O que fizeram eles? Não há estoque de livros grandes. Não existem textos em línguas estrangeiras. Após anos de promessas e planos, porque ainda não se imprimiu a edição completa do Bhagavad Gita como ele é. Vishnu, nem o Bhagavad Gita como ele é, Bima. Bem, redarguiu Shyamasundara, porque eles, 3 pontinhos, não, é sua responsabilidade, gritou Prabhupada. Por que você não o fez? Através daquele secretário que estava ali perante ele, Prabhupada punia os seus secretários GBCs ao redor do mundo. Era dever do GBC cuidar em que os livros de Prabhupada estivessem sempre em estoque, em que se publicasse regularmente a revista De Volta ao Supremo, em que se pagassem as contas regularmente e em que a vida devocional nos templos fosse saudável. Nossa preocupação é como expandir, disse Prabhupada, como introduzir a consciência de Deus, Krishna, dentro dos círculos educacionais. Que venha qualquer filósofo, cientista ou educador e teremos estoques suficientes. Mas esta sonolência, este trabalho vagaroso não funcionará. Eles poderão aprender o que é a atividade ao estudarem um homem idoso como eu, porque minha determinação é assim. Se eu morrer trabalhando, isso será um grande crédito. Assim como o marechal, se ele morre na batalha, é seu crédito, Disse-se a Arjun, mesmo que morras, ainda assim és o ganhador. Esse processo lento de imprimir é a posição mais condenada. Por que devo continuar traduzindo, já que vocês não podem imprimir? Vocês dizem, retire-se e traduza. Mas por que devo traduzir? Ninguém jamais verá isso. Posso dar-lhes volumes. Existe a Dei Nippon que imprimirá no Japão a crédito. Então, por que vocês não imprimem? Sempre, vai ser feito, isso é tudo. E homens arrões reclamando, ou vai ele ou vou eu. Esta inquietação, esta distração tem que parar. Quando o pai está fornecendo, é dever do filho servir. Sou o pai, estou lhes dando tudo. Por que vocês não me servem imprimindo esses livros? Se apenas um livro for lido e compreendido, isso será o suficiente para fazer a pessoa consciente de Deus, Krishna. Vocês não veem o quanto isso é importante? Eles estão sempre me perguntando, esse livro, aquele livro, são fidedignos? Eles nem sequer conseguem ter tempo para ler um de meus livros e ainda assim solicitam os livros de um dos meus irmãos espirituais. Olha o veneno da Índia e dos irmãos espirituais de Prabhupada, Bima.
Eles nem sequer conseguem ter tempo para ler um de meus livros e ainda assim solicitam os livros de um de meus irmãos espirituais. Como as coisas continuarão? Se o primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam não está sequer editado ou corrigido, o que falar de imprimi-lo? Tantos livros não publicados. Então diga-lhes, do fundo editorial, nenhum centavo deve ser gasto em comida. Certo dia, Adwaita, o diretor da imprensa da ISKCON, telefonou de Nova York para dar algumas boas notícias. Em uma semana, eles estariam enviando para a Dei Nippon os negativos para 5 livros grandes. A imprensa da ISKCON também enviara um carregamento do livro Ishopanishad alemão para a Europa. E outros livros em língua estrangeira estavam por vir. Prabhupada ficou satisfeito e Shyamasundara informou a seus irmãos espirituais do corpo administrativo. Desnecessário se faz dizer que este foi o remédio correto para tratar a fé abalada de Prabhupada, que Prabhupada sentia por nós. As coisas estão melhorando, mas ainda assim Prabhupada estimula todos nós a escrevermos estes relatórios e conseguirmos uma clara imagem global da situação total de como andam os livros. Embora a saúde de Prabhupada ainda estivesse precária, ele sentia-se revigorado ao ouvir que imprimiam-se os seus livros e continuava com sua tradução e comentários do Śrīmad Bhagavatam. Ranachara comenta: certa noite eu estava acordado até muito tarde, 1h da madrugada. Ao entrar, verifiquei que as luzes de Prabhupada estavam acesas em seu quarto fronteiriço e pude ouvir a sua voz falando no gravador de Itafone. Subi as escadas da maneira mais silenciosa possível, de modo que Prabhupada não soubesse que eu estava acordado tão tarde. Mas ao passar por sua porta não pude resistir à tentação de parar e ouvir só por um instante. Tentei olhar através do buraco da fechadura, mas não pude ver nada. Então, simplesmente ouvi a voz de Prabhupada enquanto ele estava ditando o Śrīmad Bhagavatam. Então, subitamente ele parou. Julguei que ele só estava pensando no que iria dizer em seguida. Mas logo tive a sensação de que ele sabia que eu estava ali fora, ouvindo atrás da porta. Fiquei assustado e subi as escadas o mais silencioso que pude, embora as escadas estalassem. A 1h da madrugada todos estavam dormindo, não apenas no templo, mas praticamente em toda a cidade de Londres. Mas Prabhupada estava desperto e traduzindo. Estivera falando bem baixinho, mas com uma voz possante e cheia de determinação. Ao longo do dia ele ficava sob pressão para organizar as coisas e ver pessoas, e todavia à noite, no único momento em que poderia ter alguma paz e sossego, estava acordado ditando. Em Londres, Prabhupada deu início a um livro sobre os filósofos ocidentais, começando com Sócrates. Toda manhã, Shyamasundara apresentava uma sinopse de uma filosofia importante a Prabhupada e por várias horas Prabhupada discutia, à luz da consciência de Deus, Krishna, discutia os pontos principais do filósofo. Diariamente, Shyamasundara ficava ocupado escrevendo as discussões matinais e preparando o filósofo seguinte. Espera aí, Bima, deixa eu virar a página aqui, não quer... Oh, Krishna Balarama Arade. Molhar o dedo na língua e contaminar tudo. Grande ideia. Tá, já parei de falar. Onde eu estava? Está aqui. Em 14 de agosto, Srila Prabhupada observou o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami. No dia seguinte, o aniversário de 75 anos do próprio Prabhupada, chegou uma brochura com a coletânea de homenagens de seus discípulos. Muitas das homenagens de Vyasapuja louvavam as viagens extensas que Srila Prabhupada empreendia para libertar as almas caídas de todo o mundo e o vasto alcance de sua pregação misericordiosa. Este ano o Senhor viajou para a Índia, pessoalmente falando e dirigindo a ISKCON Hare Krishna, e através do exemplo mostrando-nos o significado de mestre espiritual.
E agora o Senhor está viajando e inspirando os devotos e os centros nos Estados Unidos e Europa. Na ocasião de seu aniversário, na ocasião do aniversário do Mestre Espiritual Vyasapuja, nós, seus filhos íntimos, estamos reunidos a seus pés para comunicar-lhes nossos sentimentos da melhor forma que podemos. Por sua bênção podemos ir avante a partir desta reunião de Vyasapuja de 1971 e todos os devotos juntos como uma grande ISKCON Hare Krishna, sem facções, verdadeiramente executarmos o trabalho com nossos pensamentos, palavras e ações. Vamos e distribuamos esta literatura de Srila Prabhupada, a mensagem de Deus, Krishna, bondosamente legada aos países ocidentais. Vamos cooperar sem que haja ressentimento entre nós. Vamos observar muito estritamente todos os princípios reguladores e permanecer como representantes puros. Vamos celebrar o canto e dança público de Hare Krishna puro e distribuição de revistas para agradá-lo. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Todos os seus discípulos, oramos para que o Senhor permaneça em nossa presença por muitos anos no futuro e através de nossa cooperação o Senhor seja capaz de passar o tempo escrevendo os volumes os volumes da coleção Śrīmad Bhagavatam. Vou ler de novo. E através de nossa cooperação o Senhor seja capaz de passar o tempo escrevendo os volumes da coleção Śrīmad Bhagavatam, enquanto desenvolvemos o programa e a missão de seu mestre espiritual. A saúde debilitada de Prabhupada continuava. Estive doente por 4 ou 5 dias, agora estou um pouco melhor, mas a doença está se prolongando de uma maneira diferente. À noite não consigo dormir mais de 2 horas, e durante o dia às vezes sinto alguma vertigem. Afora isto, tudo está bem. Estou cantando Hare Krishna como de costume e escrevendo meus livros regularmente. Shyamasundara comenta: Aravinda e eu estávamos dormindo logo do lado de fora do quarto de Prabhupada. Eu dormia no estrado mais baixo de um beliche e ouvi Shyamasundara. Era realmente um som de urgência e eu me levantei tão bruscamente que bati minha cabeça no estrado de cima. Corri para o quarto de Prabhupada. Quando abri a porta, ele desfaleceu no umbral da porta. Segurei-o. Ele estava muito leve, como um pequeno boneco, e seu rosto estava cinzento. Levei-o até a sua cama e pensei: oh meu Deus, o que está acontecendo? Ele tremia. Eu virei o aquecedor elétrico para cima e o coloquei próximo à sua cama. O cobri com um bocado de cobertores e esperei, e ele estava simplesmente imóvel. Seus olhos estavam fechados. Finalmente ele disse: Shyamasundara, consiga-me um pouco de pimenta do reino. Descreveu como se faz uma pasta de pimenta do reino. Esfregue-a em minha testa, disse ele. Aí desci correndo para a cozinha e preparei-a e subi e coloquei-a sobre sua cabeça. Perguntei-lhe: o senhor está a 3 pontinhos, o que há de errado? Não creio que ele tenha respondido. Fechou seus olhos e parecia estar dormindo. Eu dormi ali perto dele no chão durante algum tempo. A certa altura da noite ele disse: pode voltar para o seu quarto, tudo ficará bem comigo. Ele ficou na cama até cerca de 8 ou 9 horas da manhã seguinte. Então, simplesmente estava com ótima aparência, como se nada tivesse acontecido. Seu espírito era tão forte que, embora tivesse encontrado reveses devastadores contra o seu corpo, ele se saíra disto muito bem. Eu podia entender que não fora um evento físico. Ele se recuperara completamente de algo que parecia ter sido um episódio quase fatal. Certo dia, ao encontrar-me com um homem indiano, um certo Sr. R.B. Pandya de Mombasa, África Oriental, Prabhupada mencionou a sua doença. O Sr. Pandya disse que possuía em Mombasa uma casa que ficava à beira-mar, onde sempre fazia sol e calor, com agradáveis brisas marítimas, um lugar perfeito para Prabhupada recuperar a sua saúde.
O Sr. Pandya convidou Prabhupada a morar lá por tanto tempo quanto quisesse, levando o oferecimento a sério. Prabhupada começou a pensar em ir para a África, não somente pela saúde, mas para pregar. Há 3 meses enviara Brahmananda Swami e Jagannivasa à África Oriental, de modo que ir até lá animá-los-ia, bem como capacitaria Prabhupada a trabalhar pessoalmente na expansão do movimento para a consciência de Deus, Krishna, no continente africano. Prabhupada enviou Bhavananda e Naranarayana de Londres a Mombasa para ver se realmente ser-lhe-ia possível ficar ali, como sugerira o Sr. Pandya. Quando Bhavananda e Naranarayana chegaram, Brahmananda Swami, que estivera lutando na África Oriental com apenas um assistente, ficou alegre ao vê-los. E ao tomar conhecimento de que Prabhupada viria em breve, ponto final, tá bom, vou prestar atenção. Anteriormente, Brahmananda Swami estivera pregando na Flórida e Prabhupada escrevera-lhe para ir ao Paquistão. Imediatamente ele fora, juntamente com um assistente, Jagannivasa, voando para Paris e em seguida tomando o Expresso Oriente através da Europa Oriental. Ao ficar sabendo que se desenvolvia uma febre de guerra no Paquistão, Prabhupada enviara uma segunda carta a Brahmananda Swami na Flórida, aconselhando-o a não ir ao Paquistão. Mas Brahmananda Swami jamais chegou a receber a carta. A caminho do Paquistão, enquanto realizavam um canto e dança público de Hare Krishna na Turquia, Brahmananda e Jagannivasa foram apreendidos e detidos por vários dias sob suspeita de serem missionários cristãos. Finalmente, Brahmananda e Jagannivasa chegaram ao Paquistão, onde os estudantes insultaram-nos, acusaram-nos de serem espiões, ameaçaram-nos e disseram palavrões contra eles. Por várias vezes, as pessoas na rua apagaram o barro sagrado das testas dos devotos e aconselharam-nos a não se mostrarem em público, senão seriam apunhalados. Em 2 locais aconselharam os devotos a partirem o mais rápido possível, e assim, relutantemente, eles decidiram ir a Bombay para ver Prabhupada. Neste ínterim, Prabhupada em Bombay lera num jornal indiano que os soldados paquistaneses em Dhaka mataram 4 missionários Hare Krishna. Estou muito ansioso de saber sobre o paradeiro de Brahmananda, escrevera Prabhupada. O dia foi cheio de ansiedades com estas más notícias e ainda continuava sendo. Quando Srila Prabhupada ficou sabendo que Brahmananda Swami realmente chegara a Bombay, ele pedira para vê-lo imediatamente. Como um pai recuperando seu filho perdido, Prabhupada o abraçara. Você arriscou sua vida só para satisfazer a minha ordem, dissera Prabhupada. Após alguns dias, Prabhupada falara a Brahmananda Swami: você deve ir para a África. Se você for, então estaremos em todos os continentes. Agora, após pregar na África, Brahmananda Swami aguardava. Vou prestar atenção. Deixa eu tomar água, Bima. Onde eu estava? Aqui. Agora, após pregar na África, Brahmananda Swami aguardava ansiosamente a visita de seu amado mestre espiritual. Nairobi, 9 de setembro de 1971. Enquanto em Nairobi, Srila Prabhupada desembarcava do jato 747 da East African Airlines, ele usava uma chadar de lã sobre seus ombros e carregava a mesma valise de vinil branca que levava consigo no mundo inteiro. Ladeado por seu secretário e por seu servo, caminhava com sua bengala através do campo de pouso em direção ao prédio do terminal. Lá dentro sentou-se numa cadeira revestida de pano e uniu-se ao canto e dança público de Hare Krishna, enquanto indianos e africanos reuniam-se para assistir.
Kulbhusana, um jornalista e amigo de Brahmananda Swami, aproximou-se de Prabhupada para fazer-lhe perguntas. Ele perguntou a Prabhupada o que viera ensinar e Prabhupada respondeu: o homem civilizado moderno esqueceu-se de sua relação com Deus, Krishna, e por isso está sofrendo. Quer você seja hindu, muçulmano ou budista, não importa. Enquanto você não restabelecer a sua relação com Deus, Krishna, não poderá ser feliz. O Senhor veio apenas para os hindus? Perguntou o Senhor Bhushana. Não, respondeu Prabhupada, eu vim para todos. E o Senhor Bhushana fala: a África Oriental, especialmente o Quênia, é uma daquelas regiões que gozam uma grande quantidade de harmonia racial sob a fraternidade entre os homens. Qual a mensagem especial que o Senhor pode trazer para o Quênia? E Prabhupada responde: esta fraternidade entre os homens pode ser completa quando eles estiverem em consciência de Deus, Krishna. Caso contrário, novamente se romperá. E o Senhor Bhushana pergunta: então, os seus discípulos envidarão esforços especiais para atingir os africanos ao invés de confinarem-se aos hindus? Isto é muito importante aqui nesse país. E Prabhupada fala: não, nosso método é o mesmo, mas o método é tão poderoso que desperta o interesse de todos. Não temos que transmitir um novo método para cada novo lugar. O método é o mesmo, universal. Ele despertará o interesse de todos. Após passar uma noite em Nairobi, Prabhupada e seu grupo de devotos Hare Krishna voaram no dia seguinte para Mombasa, num pequeno avião propulsor. Deve ser avião de hélice, né, Bimala? O Sr. Pandi estava ausente e sua família, embora não muito entusiasmada, abriu sua casa para Srila Prabhupada. A grande casa era de estilo contemporâneo, com cantos arredondados, janelas com vigias e uma espaçosa sala de estar com uma varanda de frente para o mar. Prabhupada, postado à janela de seu quarto, contemplava um mar azul claro, num não nublado céu de anil e uma praia de areias brancas ornada com palmeiras. Virando-se em direção a Brahmananda Swami e aos outros, ele disse: Brahmananda falou-me que este era um dos mais belos lugares do mundo. Agora vejo que ele está correto. Prabhupada viera com uma tosse crônica, mas caminhando pela praia e relaxando ao sol de Mombasa, ele logo recuperou a sua saúde. Prabhupada manteve o seu programa iniciado em Londres, em que travava diálogos diários com Shyamasundara a respeito dos filósofos ocidentais. Cronologicamente, ele passara de Sócrates para Descartes. Shyamasundara comenta: ele diz, penso, logo existo. Antes de mais nada, ele descobriu que eu existo. Esta foi a sua base inata para a verdade em sua época. Não havia autoridade verdadeira. E Prabhupada fala: mas isso não é grande conhecimento? Faz muito tempo que havia muitos que podiam compreender eu existo. Isso se chama Atmanam Manyate Jagat. Em português: um tolo pensa que todos os outros são tolos. Acabou com o filósofo Bimala. Um tolo pensa que todos os outros são tolos. Ele não é o primeiro homem a perceber a identificação do eu. Krishna diz Aham, Aham Evasam Evagre. Em português: eu existia no começo, e quando tudo se acabar, continuarei existindo. Isto também dizemos: eu existia antes que esse corpo fosse criado, e existirei quando o corpo for aniquilado. Esta concepção de eu existe em Deus, está em mim. Então, o que há de novo? Assim que se sentiu melhor. Desculpem, tá, Bimala, vou ler de novo aqui. Você para de me apressar, senão eu erro tudo.
Essa concepção de eu existe em Deus, está em mim. Então, o que há de novo? Assim que se sentiu melhor, estava disposto a pregar. Ele disse que Mombasa era um lugar pequeno e Nairobi, a capital, seria melhor para a pregação. Então voltou para Nairobi. Nairobi, 18 de setembro de 1971. Em Nairobi, Srila Prabhupada demonstrou como um renunciado deveria pregar. Por um mês, ele seguiu estritamente a tradição védica, permanecendo no máximo 3 dias na casa de cada um de seus anfitriões indianos. Então, embora os seus anfitriões sempre lhe providenciassem bom alimento e acomodações confortáveis, mudava-se para o próximo lugar. Prabhupada disse que esta era a regra para os renunciados, sannyasis. Isto evitava-os de ficar apegados aos confortos corpóreos e de incomodar os seus hospedeiros. É claro que para Srila Prabhupada praticar estas lições rudimentares, a ordem de vida renunciada, era desnecessário, pois ele era um Paramahansa, um devoto de Deus de primeira classe, um sannyasi na ordem mais elevada de consciência de Deus, Krishna. Como seu corpo, mente e palavras estavam inteiramente dedicados ao transcendental serviço a Deus, Krishna, ele estava automaticamente desapegado dos confortos materiais. Não obstante, seguia o sistema védico só para, com o seu exemplo, instruir os seus discípulos. Está vendo? Prabhupada é o modelo de criança, adolescente, jovem, estudante, casado, retirante e renunciado. É o modelo em todas as fases de vida, de devoto externo. O Prabhupada agiu com exemplos em todas as posições, em todas as classes, tanto sociais quanto transcendentais. Ele estava seguindo o sistema de Madhukari, terminologia esta usada como uma analogia ao comportamento da abelha, que aceita somente um pouco de pólen de uma flor e então vai para a seguinte. Esse sistema de visitas rápidas também propiciava a Prabhupada envolver um maior número de famílias na consciência de Deus, Krishna, e aceitar uma grande quantidade de convites, dignificando-os. Em todo lugar a que Prabhupada ia, ele era inquestionavelmente o mestre, o santo venerável. Ainda assim, tratava os seus anfitriões com afinidade, desenvolvendo amizade e comportando-se praticamente como um membro mais velho da família. Os seus anfitriões ofereciam-lhe o melhor quarto de suas casas, habitualmente os seus próprios aposentos, e a dona da casa, juntamente com suas assistentes, cozinhava refeições elaboradas. A conduta natural consciente de Deus, Krishna, assumida por Prabhupada, impunha-se, e seu comportamento era sempre aristocrático. No entanto, seus anfitriões encantavam-se com sua humildade. Rapidamente ele se tornava o amigo e mestre espiritual devoto de Deus de muitas famílias de Nairobi. O comportamento de Prabhupada em Nairobi era instrutivo para os poucos discípulos ocidentais que o acompanhavam. Numa ocasião, um certo senhor Devadi Danji convidou Prabhupada para abençoar a sala do templo de seu lar. Prabhupada entrou e o senhor Danji ofereceu-lhe uma pele de veado para Prabhupada se sentar. Não nos sentamos sobre pele de veado, disse Prabhupada. É pura, mas nossos devotos de Deus não usam e nem se sentam sobre elas. Isto é para os yogis. Bhavananda comenta, o senhor Danji convidou Prabhupada a sentar-se num sofá que fora forrado com um pano branco limpo. Prabhupada sentou-se e eles banharam-lhe os seus pés. Esta foi a primeira vez que eu vi alguém banhar os pés de Prabhupada. Eles banharam os seus pés com leite e em seguida com água e pétalas de rosas. Então colocaram chandana sobre seus pés e então pó de cúrcuma vermelho, pó de arroz e flores de jasmim. Os dedos de seus pés ficaram vermelhos por causa da cúrcuma e grãos de arroz e pequenas flores de jasmim branco ficaram bem ali em seus pés.
Então ele fez o uso da palavra. Até então eu nunca dera a devida importância aos pés do mestre espiritual. Essa foi a primeira vez que entendi que os pés do mestre espiritual são especiais. E eles são de uma beleza estonteante. Prabhupada não estava satisfeito em pregar só para os indianos, ele queria pregar para os africanos. Indianos e africanos eram completamente segregados. Mas como a pessoa consciente de Deus, Krishna não faz distinções baseadas no corpo, Prabhupada disse que os indianos tinham o dever de compartilhar a sua cultura transcendental com os africanos. Prabhupada inculcou a Brahmananda Swami que seu primeiro dever na África era dar a consciência de Deus, Krishna, aos africanos. Devido à experiência desagradável na Turquia e no Paquistão, Brahmananda Swami ficara relutante em fazer cantos e danças públicos de Hare Krishna em Nairobi. Além disso, os africanos falavam principalmente Swahili. Eles tinham uma cultura diferente e, de modo geral, eram muito pobres para comprar livros, de sorte que Brahmananda Swami não sabia como pregar para eles com eficiência. Ir aos indianos fora fácil e natural, mas Prabhupada queria os africanos. Este é um país africano, disse ele simplesmente. Eles são os proprietários. Devemos pregar para eles. Assim como em relação a tudo mais na consciência de Deus, Krishna, Prabhupada demonstrou também como fazer isto. Ele conseguiu a utilização de um templo de Radha e Krishna numa área central e de predominância africana. O templo tinha um salão com portas que se abriam para a rua movimentada e Prabhupada instruiu os devotos a realizarem o canto e dança público de Hare Krishna no salão, mantendo as portas abertas. Os devotos fizeram como ele pediu e em 5 minutos o salão começou a encher-se de pessoas. Era uma área sórdida da cidade e as pessoas que entravam eram iletradas e sujas. Tá, vou ler de novo aqui. Vou tomar água primeiro, peraí. Tá. Os devotos fizeram como ele pediu e em 5 minutos o salão começou a encher-se de pessoas. Era uma área sórdida da cidade e as pessoas que entravam eram iletradas e sujas, mas estavam curiosas e alegremente uniram-se ao canto e dança público de Hare Krishna, sorrindo, batendo palmas e dançando Hare Krishna. Brahmananda Swami saiu do salão e foi para a casa vizinha, onde Prabhupada ficara. O local está cheio de pessoas, disse Brahmananda Swami, mas não é necessário que o senhor vá, podemos aguentar firme e fazer o programa. Não, disse Prabhupada, devo ir. Brahmananda Swami tentou desencorajá-lo. Não, devo ir, repetiu Prabhupada. Você vai me levar, não vai? Quando Brahmananda Swami chegou com Prabhupada, o salão estava ainda mais lotado do que estivera poucos minutos atrás. Prabhupada, com seus roupões de seda alaranjado, parecia refulgente, enquanto entrava no auditório mal iluminado e sombrio. Enquanto caminhava, a multidão abriu o caminho, deixando um corredor para ele passar no meio deles, e olharam-no curiosamente. Sobre o palco, Prabhupada liderou um canto e dança público de Hare Krishna e deu aula. Embora a audiência de fala Swahili fosse incapaz de compreender a aula de Prabhupada, as pessoas foram respeitosas e adoraram o canto e dança público de Hare Krishna. Os membros da comunidade indiana ficaram apreensivos por Prabhupada ter aberto o salão deles para os africanos, e alguns deles compareceram para ver o que aconteceria. Porém, ao observarem o programa compassivo de Prabhupada, os indianos ficaram impressionados. Semelhante programa aparentemente simples tinha a potência transcendental de eliminar as barreiras culturais. Esta deveria ser a missão de Brahmananda Swami na África, insistiu Prabhupada, oferecer a consciência de Deus, Krishna, aos africanos. E o programa deveria ser simples, distribuir alimento oferecido a Deus, distribuir livros grátis e cantar Hare Krishna com os tambores e os símbolos de mão. A consciência de Deus, Krishna, não deveria ser meramente outra sociedade religiosa hindu de Nairobi.
Os hindus deveriam participar doando dinheiro, mas Brahmananda Swami deveria pregar para os africanos e recrutá-los. Quando vários discípulos negros americanos juntaram-se a Prabhupada em Nairobi, Prabhupada falou-lhes: há 400 anos seus ancestrais foram levados daqui como escravos, mas vejam só como vocês voltaram como amos. Prabhupada também organizou em Nairobi a primeira apresentação de canto e dança público de Hare Krishna aí, feita ao ar livre. Os devotos dirigiram-se à maior árvore do parque Kamakundi, um marco histórico vinculado à independência do Quênia. Enquanto permaneciam de pé, cantando Hare Krishna embaixo da árvore, formou-se uma grande multidão e muitos começaram a cantar Hare Krishna. Alguns até dançaram uma espécie de arrastapé tribal. Um jovem... Posso continuar, Bimala? Um jovem adiantou-se e ofereceu-se para traduzir o discurso de Brahmananda Swami para o Swahili. Os devotos distribuíram doces bundi e as pessoas da multidão realmente regozijaram-se. O empreendimento em si foi um grande sucesso. Correndo de volta para Prabhupada, Brahmananda Swami relatou sobre o maravilhoso canto e dança público de Hare Krishna no parque. Brahmananda sentiu a mesma emoção que em 1966, quando relatara a Prabhupada o êxito do primeiro canto e dança público de Hare Krishna no Washington Square Park da cidade de Nova York. Agora, como aquela ocasião, Brahmananda seguira as instruções de Prabhupada e os resultados foram bem-sucedidos. Prabhupada, através de seu exemplo pessoal e através do incentivo a Brahmananda Swami, mudara dentro de poucos dias a ênfase da pregação na África, ao invés dos indianos, os africanos. Na noite da palestra de Prabhupada na Universidade de Nairobi, 2.000 estudantes africanos lotaram o auditório, ficando centenas mais postados do lado de fora, olhando para dentro através das portas e janelas. Primeiro, Prabhupada fez com que Bhuta Bhavana, um discípulo americano negro, apresentasse uma curta introdução utilizando algumas frases emprestadas do dialeto Swahili. Harambai, começou ele, que significa bem-vindos irmãos, vamos trabalhar juntos. Então Prabhupada falou: o mundo inteiro está simplesmente ansiando e se lamentando. Vocês, africanos, agora estão ansiando serem como os europeus e os americanos. Mas os europeus perderam seu império. Eles agora estão se lamentando. Assim, um grupo está ansiando e um grupo está se lamentando. 3 pontinhos. Viemos a estes países africanos para convidarmos todos os africanos inteligentes a que venham e compreendam esta filosofia e distribuam-na. Vocês estão tentando se desenvolver, então desenvolvam-se muito solidamente, mas não imitem os americanos e os europeus que estão vivendo como cães e gatos. Tal civilização não permanecerá. A bomba atômica já está aí. Assim que a próxima guerra estourar, todos os arranha-céus e tudo mais terminará. Tentem compreender, do ponto de vista real, da verdadeira visão da vida humana. Este é o movimento para a consciência de Deus, Krishna, e solicitamos-lhes a virem e tentarem compreender esta filosofia. Muito obrigado a todos. A audiência irrompeu em aplausos e de pé ovacionaram Prabhupada. Esta reação provou mais uma vez que a mensagem de Deus, Krishna, tocava o coração. Era para todas as pessoas, sem levar em consideração suas condições políticas, geográficas ou sociais. Assim que aterrissara no aeroporto de Nairobi, Prabhupada assegurara ao repórter que pregaria para os africanos. E agora ele pregava. Estava legando aos africanos a mesma mensagem e o mesmo processo de serviço prático e amoroso a Deus que legara aos americanos. O que os americanos queriam e o que os africanos queriam só poder-se-ia depender da consciência de Deus, Krishna.
Tá, lê de novo. Eu errei aqui. Tá bom, Bimala, vou ler de novo. O que os americanos queriam e o que os africanos queriam só poder-se-ia depender na consciência de Deus, Krishna. A consciência de Deus, Krishna, funcionaria em toda parte, caso as pessoas sinceras e inteligentes tão somente se aproximassem e ajudassem a distribuí-la. Prabhupada continuou com seus programas externos e palestras enquanto aparecia no show popular de TV Mamboleo. Prabhupada exibiu uma pintura do Senhor Krishna Chaitanya dançando Hare Krishna e cantando com seus devotos. O entrevistador perguntou a Prabhupada por que somente caucasianos pareciam estar na pintura. Bem, existem muitas cores na Índia, replicou Prabhupada. E quem é a figura central ali? Perguntou o entrevistador. Esse é Shri Krishna Chaitanya, replicou ele. Ele é Deus. Ele não pode ser Deus, retorquiu o grande e corpulento entrevistador. O que o Senhor quer dizer com a expressão ele é Deus? Isto é um ser humano. Mas Prabhupada ficou ainda mais agressivo do que o entrevistador. Por que o Senhor diz que ele não pode vir como um ser humano? Por que Deus não pode vir como um ser humano? E em outra de suas muitas palestras em Nairobi, Prabhupada enfatizou que a paz só era possível na plataforma transcendental. Somente a consciência de Deus, Krishna, uniria as atuais facções. Por exemplo, na África, os indianos talvez estejam satisfeitos com seus próprios métodos, mas os africanos não estão satisfeitos. Portanto, se alguém está insatisfeito na vida material, então outrem está satisfeito e haverá distúrbio. Mas se você chega à plataforma da consciência de Deus, Krishna, se você se ocupa no transcendental serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus, Krishna, então a sua mente e sua alma ficarão plenamente satisfeitas. Prabhupada continuou explicando seus planos para ajudar os africanos. Viemos à África para educar as pessoas, não apenas os indianos ou os hindus, mas também o povo nativo, a população local. Estou contente de que nosso pessoal está saindo às ruas, cantando e dançando Hare Krishna da mesma forma como saímos das ruas em toda parte, em Londres, em Nova York e em todas as cidades grandes do mundo. Estamos tentando levar os nossos grupos de canto e dança público de Hare Krishna às ruas, e os rapazes e moças e cavaleiros africanos locais estão se reunindo. Eles estão recebendo este movimento Hare Krishna. Assim, há toda a possibilidade de se propagar a consciência de Deus, Krishna, em toda parte. Este movimento veio até aqui, então solicito àqueles aqui presentes que tentem cooperar com o nosso movimento para a consciência de Deus, Krishna. E estou certo de que os rapazes e moças africanos participarão dele, como vocês tiveram experiência. Temos uma grande quantidade de rapazes e moças africanos que são nossos estudantes nos Estados Unidos, de sorte que não há dificuldade. Não é pelo fato de alguém estar muito ocupado que ele não pode servir a Deus, Krishna. Ou porque alguém é pobre, ou negro, ou branco, ele não pode servir a Deus. Não. Qualquer pessoa que aceite o processo do serviço prático, puro e amoroso a Deus, nunca será impedida. Prabhupada também pediu a sua... uma questão de mudar, a consciência de material para transcendental. Quem pode impedir alguém de mudar a sua consciência, que é algo interno? Prabhupada também pediu à sua audiência que ajudasse os devotos Hare Krishnas a estabelecerem um centro em Nairobi. Devemos ter um lugar para ficar. A menos que permaneçamos, como poderemos dar continuidade ao movimento Hare Krishna? Por isso, ajudem-nos imediatamente, nos dê um lugar e vejam como as coisas melhorarão. Vocês já testaram este movimento Hare Krishna e verificaram que ele foi exitoso por todo o mundo. Por que não na África? Não somos um grupo sectário, não fazemos distinção quanto se alguém é africano ou americano. Em Nairobi, Prabhupada tomou conhecimento de uma nova lei na Tanzânia, que após
10 anos toda a propriedade privada tornar-se-ia automaticamente propriedade do Estado e que o proprietário teria direito somente a um reembolso de 10%. Prabhupada comentou que esta lei é uma lei típica de Kali Yuga. Brasil, Brasil, se cuida, Brasil. O Estado, sem nenhuma lógica e nenhum benefício para o povo, sanciona uma lei. Cabe ao Estado proteger o povo, disse Prabhupada. Na história védica, durante o mau governo do demoníaco rei Vena, os sábios e sacerdotes brahmanas ficaram muito perturbados e puniram-no. O dever dos santos era assegurar-se de que os reis governavam com justiça. Mas hoje em dia, em nenhuma parte do mundo os assuntos políticos estavam em ordem. Não havia nenhuma filosofia sã para orientar a sociedade. Devemos começar a interferir, instou Prabhupada a seus discípulos. Agora somos 500 homens e cada um de nós tem 50 anos pela frente. Então pensem no que poderemos fazer, mas vocês devem se tornar dedicados como eu. Às vezes critica-se um devoto de Deus por não fazer nada. Mas Arjuna e Hanuman eram guerreiros devotos de Deus. Quando os juízes do Supremo Tribunal usarem barro sagrado na testa, então seremos exitosos. Meu mestre espiritual dizia isto. Meus irmãos espirituais visavam a conseguir templos, algum arroz, comer um pouco, cantar Hare Krishna, mas quanto a nós, primeiro trabalhamos, depois o Samadhi. A palavra Samadhi tecnicamente refere-se a um estado de transe no qual absorvemos-nos por completo em Deus, Krishna, e nos esquecemos do mundo material e de todos os desejos materiais. Geralmente pensa-se em Samadhi em termos de meditação em reclusão. O yogi altamente avançado vai a algum lugar solitário e pacífico e medita ou canta Hare Krishna constantemente. Mas, mediante o exemplo de sua vida, Prabhupada mostrou que a situação mundial era muito premente. Não sendo assim, a condição ideal para o devoto retirar-se e meditar. Ao invés disso, o devoto deveria trabalhar arduamente para aumentar o movimento da consciência de Deus, Krishna. Isso beneficiaria tanto os devotos quanto as massas. Portanto, os discípulos de Prabhupada, como servos de seu mestre espiritual, deveriam trabalhar agora. E mais tarde, talvez, quando velhos e transcendentalmente maduros, poderiam se retirar a um lugar sagrado para cantar Hare Krishna constantemente e ouvir os passatempos eternos de Deus, Krishna. E Prabhupada nunca fez isso, né? Prabhupada nunca se retirou do campo de batalha. Que batalha? A batalha contra a ilusão. Prabhupada enfatizava o trabalho. Entretanto, qual era esse trabalho? Pelo menos para Srila Prabhupada, propagar a consciência de Deus, Krishna, era o próprio Samadhi. O Samadhi não tinha que se limitar a ficarmos sentados num lugar solitário. O significado total de Samadhi implicava absorção completa no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, com os sentidos, a mente e a inteligência fixos em transe. Assim, em Samadhi, poderíamos ser ativos, viajando, pregando, distribuindo revistas de volta ao Supremo, cantando e dançando Hare Krishna nas ruas. Se o devoto de Deus sempre pensa em Deus, Krishna, e trabalhava em prol de Krishna, então era o yogi mais elevado. Este também fora o conselho que o Senhor Krishna dera a Arjuna. Lembra-te de mim e ao mesmo tempo luta. Srila Prabhupada era o emblema do Samadhi ativo, sempre ouvindo sobre Krishna, o glorificando e lembrando-se dele, e como um soldado sempre lutando pela causa do Senhor Krishna Chaitanya. A pregação de Prabhupada em Nairobi fora especialmente ativa. Ele estabelecera a consciência de Deus, Krishna, numa nova cidade, estabelecendo o exemplo que Brahmananda Swami deveria seguir, mostrando o padrão para a propagação da consciência de Deus, Krishna, por todo o continente. E Shyamasundara mantinha os seus irmãos espirituais do GBC informados sobre as atividades surpreendentes de Prabhupada. O ritmo foi tão acelerado como um relâmpago e sua divina graça está dando início
há mais outro enorme teatro de operações. As pessoas formam-se em multidões cheias de curiosidade e de perguntas sérias, 3 pontinhos. Prabhupada, após terminar tarde da noite uma maratona de pregação, pediu algo para comer e comentou: sabem, estou faminto, mantenha-me falando, esta é minha vida, não me deixem parar de falar, 3 pontinhos. Mas Nairobi era apenas uma cidade em um país, em um continente, e o desejo de Prabhupada era ver a consciência de Deus, Krishna. E o desejo de Prabhupada era ver a consciência de Deus, Krishna, em toda cidade, vila e aldeia do mundo. E isso está acontecendo através de seus seguidores sinceros, né? A propagação não para. Como ele poderia fazer isto numa vida, viajando a todas as cidades, vilas e aldeias do mundo, publicando e distribuindo livros em todas as línguas, construindo templos fabulosos? Ele não poderia, mas queria fazer tanto quanto possível no espaço de tempo que Krishna lhe reservara, para ter certeza de que o movimento Hare Krishna, o movimento para a consciência de Krishna, sobreviveria. Ele criticava a atitude típica dos políticos de que, a menos que eles próprios permanecessem ativos, tudo aquilo por que eles lutaram sucumbiria. Tais políticos eram sempre relutantes em retirar-se, preferindo permanecer no posto até seu último suspiro. No entanto, Prabhupada não tinha nenhuma ambição pessoal e sabia que os resultados eram concedidos por Deus, Krishna. Como um verdadeiro renunciado, renunciar ao mundo e às ambições mundanas, mas ele não se tornara relapso. Peraí, deixa eu tomar água. Estava executando a sua missão apesar de já bem idoso, e o Senhor Krishna estava recompensando suas tentativas. Portanto, Prabhupada, numa atitude de reciprocidade para com Deus, Krishna, mantinha-se trabalhando para expandir o movimento para a consciência de Deus, Krishna. Sabendo que o Senhor Krishna queria o mundo inteiro inundado com amor a Deus, Krishna Prema, Srila Prabhupada tentara avidamente fazer isso, começando numa lojinha na cidade de Nova York, e Krishna dera a resposta enviando-lhe alguns homens e dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Então Srila Prabhupada tentara fazer mais, e novamente Krishna correspondera a isto. De start, brotara um segundo centro da ISKCON, e um terceiro, e um quarto, e os outros mais, e a publicação de livros iniciara-se. Srila Prabhupada, em sua atitude de reciprocidade amorosa para com Deus, Krishna, tão somente manteve-se tentando mais e mais. Agora não era mais simplesmente o trabalho de uma só pessoa. Srila Prabhupada estava confiando o trabalho a seus discípulos. E esses discípulos, se era sua intenção ajudar, teriam que adotar a dedicação altruísta de Prabhupada. Porém, à medida que tentavam segui-lo em seus planos de expansão, suas mentes vacilavam. Para um punhado de devotos era uma grande tarefa até mesmo manter um único templo e uma única cidade. No entanto, Prabhupada estava fazendo 100 vezes mais do que isto. Desejava que o movimento que iniciara continuasse por milhares de anos e estava confiante de que enquanto seus seguidores permanecessem puros, trabalhando dentro das diretrizes que ele dera, seriam exitosos. Embora a atual era de Kali fosse a pior de todas as eras, na qual as pessoas tinham pouco ou nenhum interesse pela vida transcendental, Prabhupada tinha fé nas previsões dos mestres anteriores, segundo as quais a consciência de Deus, Krishna, estava fadada a entrar numa era dourada de influência mundial. De certo, vivia-se a pior das eras. Ainda assim, mediante a influência do santo nome de Deus, Krishna, tornar-se-ia a melhor das épocas. O cantar dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, formava a religião da era. As pessoas de Kali Yuga poderiam encontrar a liberação pelo simples fato de cantar Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As atividades de Srila Prabhupada mostram que Krishna o dotou de poder. Isto evidencia-se em sua infância, quando aos 5 anos de idade realizou um festival de carros do Senhor Jagannatha. Aos 5 anos de idade, Bimala. E fica claramente evidente nestes anos de 1968 a 1971, quando expandiu ativamente o seu movimento para a consciência de Deus, Krishna. Prabhupada comparou a ISKCON à encarnação Varaha de Krishna, que a princípio não era maior do que um polegar, mas que rapidamente expandira-se, assumindo a metade da dimensão do universo. O rápido crescimento da ISKCON não era simplesmente devido às rápidas comunicações e viagens modernas, nem às habilidades organizadoras materiais de seu fundador Acharya. Prabhupada, do ponto de vista material, não era a pessoa indicada para conduzir um movimento mundial, viajar vigorosamente, escrever volumes de livros e treinar milhares de discípulos em todos os continentes. Ele ficava satisfeito com uma vida simples e regulada e desprezava todos os itens culturais tais como música, moda, esporte, arte, comida, qualquer coisa não relacionada com Deus, Krishna. Trabalhava e viajava impelido por um intenso desejo de beneficiar o mundo com a verdadeira cultura, de implantar a cultura transcendental, no que para ele era a desértica sociedade materialista. Portanto, aceitando que Prabhupada não tinha ambições materialistas, podemos depreender como sendo inteiramente transcendental a sua tendência à propaganda e à disseminação mundial de um movimento transcendental. Ele estava agindo unicamente para realizar os desejos do Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Srila Prabhupada via a si mesmo como servo de seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, cuja mensagem ele estava levando. Essa mensagem, que também era a mensagem do Senhor Krishna, descera através da sucessão discipular. Todos nós somos almas transcendentais, servos eternos da suprema personalidade de Deus, Krishna. Agora caímos no esquecimento e nascimento após nascimento estamos sofrendo neste mundo material. Ao cantarmos Hare Krishna, Hare Rama, poderemos reviver o nosso agora perdido relacionamento com Deus. Com o primeiro sucesso de Prabhupada nos Estados Unidos, alguns de seus irmãos espirituais na Índia depreciaram o seu trabalho. Disseram que, por acaso, Bhaktivedanta Swami tinha um temperamento adequado para aliar-se aos jovens ocidentais de baixa classe. O fato, no entanto, como a experiência pessoal de Prabhupada provou, foi que as pessoas jovens, dentre as quais ele pregou, não eram particularmente receptivas, nem tampouco ele chegara oportunamente e fora bem-vindo simplesmente para discorrer sobre o Śrīmad Bhagavatam para aglomerações de discípulos submissos. Ele fora exitoso devido à sua grande paciência, tolerância e compaixão.